O tempo de resposta dos tratamentos, das terapias, depende de muitos fatores. Depende do tipo de terapia que a pessoa quer fazer comigo, depende do tipo de demanda que a pessoa traz, tá? E depende de uma série de outros fatores. Então, se a pessoa me procurou só para fazer, por exemplo, um gráfico radiônico, isso eu consigo fazer muito rápido, tá? A pessoa quer fazer um gráfico radiônico de prosperidade ou um gráfico radiônico para amor ou para questões de justiça. Isso, em até 24 horas, no máximo em até 48 horas, eu já consigo montar um gráfico radiônico delimitado para uma finalidade específica que a pessoa tenha. Rapidinho eu consigo fazer, tá? Mesa radiônica já é um trabalho mais complexo, tá? A mesa radiônica é um trabalho mais complexo, demanda eu me preparar, tem toda uma preparação de energia para fazer uma mesa radiônica. Então, eu posso fazer a mesa radiônica em 1 ou 2 dias, ou eu posso demorar um pouco mais de uma semana, tá? 10 dias, 5 dias, isso depende muito. Não tem como eu falar, olha, com certeza eu vou fazer a mesa radiônica amanhã. Não, depende, tá? Porque depende do que eu já tiver de clientes, depende do que eu já tiver de demanda para dar conta e depende até de outros fatores que são fatores espirituais. Para eu fazer a mesa radiônica, tem que ser um momento que eu esteja tranquilo, eu tenho que estar com a minha energia trabalhada, tá? A mesa radiônica não é uma coisinha que eu pego aqui a mesa, abro em 20 minutinhos e já resolvo tudo. Não, não é assim. A mesa radiônica tem um preparo, eu tenho que estar em conexão com a egrégora espiritual da mesa. Então, nem sempre isso acontece exatamente a hora que eu quero e exatamente a hora que o cliente quer. Então, isso é no meu método de trabalho. Tem pessoas por aí que prometem fazer a mesa radiônica em 20 minutinhos, 15 minutinhos, você liga, ela faz em tempo real, né, com você, em transmissão de áudio e vídeo. Né? E em 20 minutinhos vai resolver todos os seus problemas. Tem gente que promete isso. Né? Você liga a pessoa rapidinho, faz tudo muito rápido, na hora, instantâneo. Eu não trabalho assim. E eu nem sequer acredito nisso. Nem acho que isso funcione. Tá? Aí entra uma outra questão também, que as pessoas às vezes elas querem resolver problemas complexos em questão de minutos. Problemas que a pessoa já carrega durante muitos anos, né? São problemas complexos e a pessoa quer resolver tudo numa mesa radiônica de 25 minutos. Se você acredita nisso, então você procure terapeutas que trabalham assim. Eu não trabalho assim. Tá? Os meus trabalhos eles têm um planejamento. Eu traço um plano de ação e isso leva um tempo. Então, mesa radiônica, quando a pessoa me procura só para a mesa radiônica, né, o prazo pode ser de 1 dia a 1 semana para eu poder fazer a mesa radiônica, se for só mesa radiônica. Tá? Isso pode oscilar, dependendo do caso, eu posso demorar uns 10 dias para fazer uma mesa radiônica. Isso depende do momento certo, de eu estar com a energia certa para poder fazer esse trabalho. Não é um trabalho mecânico, tá? Mesa radiônica, radiestesia radiônica, né? Essas terapias energéticas, holísticas, espiritualistas, não é como você fazer um bolo no forno, tá? Um trabalho mecânico que você coloca lá os ingredientes e depois de 1 hora ou de alguns minutos o bolo está pronto. Não é assim, tá? Consultoria radiestésica demora mais ainda. Então, quanto mais o trabalho é complexo e também mais completo, ele também é um pouco mais demorado, ele demanda mais trabalho, ele demanda mais elaboração. A consultoria radiestésica ela é mais complexa do que só fazer um gráfico radiônico ou só fazer uma mesa radiônica. Tá? A mesa radiônica é mais complexa do que só fazer o gráfico radiônico. E a consultoria radiestésica é um serviço mais completo ainda, mais extenso. Na consultoria radiestésica eu uso oráculos, inclusive mapa astral, eu uso mesa radiônica, eu uso gráficos radiônicos, uso florais, tem um trabalho de orientação e aconselhamento, né? E tem um trabalho de encaminhamento do trabalho, inclusive
um planejamento terapêutico de quantas mesas radiônicas, de quantas sessões a pessoa vai precisar. Então veja, é bastante coisa na consultoria radiestésica, é meu serviço mais completo, tá? E pela complexidade e pela completude da consultoria radiestésica, o valor é um valor muito acessível. Outros profissionais cobrariam muito mais do que o valor que eu cobro para fazer a consultoria radiestésica. Os valores estão no meu site, tá? Algumas pessoas podem chegar no meu site e falar, nossa, tá caro a consulta de oráculo, tá caro a consultoria radiestésica, tá caro fazer o gráfico, né? Está caro isso, está caro aquilo. Mas assim, os preços que eu cobro, eu tenho a referência do mercado de trabalho, tá? Eu tenho a referência do mercado de trabalho. Eu estou há 29 anos na área, não é 29 dias, não é 29 semanas, não é 29 meses, é 29 anos na área, tá? Então, eu sou um profissional que tem uma certa experiência, tenho muitos cursos e estou sempre investindo em cursos novos, exatamente para aprimorar o meu conhecimento, né? Eu não faço nada, eu não prometo milagres, eu não faço nada assim instantâneo, como se fosse miojo, né? Não faço esse tipo de serviço. Meus trabalhos, eles têm uma elaboração, têm um planejamento, eu traço um plano de ação em cada modalidade de trabalho. Os trabalhos mais complexos exigem, né, que eu faça esse planejamento. Então, eu cobro um valor que é um valor de mercado e que eu considero acessível para a complexidade do trabalho que eu faço. Inclusive, meu trabalho com oráculos não é da mesma maneira que eu vejo outros oraculistas fazerem, tá? Uma consultinha de 2, 3 minutos e responde rapidinho. Não, não é assim, né? Eu sou um dos poucos oraculistas que usa um oráculo para responder a pergunta do cliente e um segundo oráculo para confirmar a resposta. Ou seja, eu trago uma resposta muito mais confiável pelo meu método na leitura de oráculos, ok? Agora, quem quer um trabalho mais instantâneo, mais rápido, mais simples, alguma coisa desse tipo, procura outro terapeuta, procura outro oraculista. Não adianta me ligar pedindo para eu mudar meu método de trabalho, para eu mudar isso, mudar. Eu não vou mudar meu método de trabalho, até porque o método de trabalho que eu tenho hoje é o que se mostra mais eficiente, é o que se mostra com mais resultados e ele foi construído ao longo dos anos, né? Eu levei muitos anos para chegar no modelo de trabalho que eu tenho hoje. E esse modelo de trabalho sempre está passando por mudanças e por aprimoramentos. Mas os meus métodos de trabalho não estão acessíveis a pedidos de mudança aqui e acolá das pessoas. Eu não vou mudar meu método de trabalho, tá? Porque a pessoa quer. Não vai acontecer isso. Até porque sou eu que tenho o conhecimento técnico daquilo que eu estou fazendo. Então, pessoas que sabem que têm um conhecimento menor do que o meu, ou que muitas vezes não têm conhecimento nenhum, são leigas, estão buscando serviço e querem dizer para mim como eu tenho que trabalhar. Isso não vai acontecer. Eu dispenso o cliente assim. Cliente que chega querendo dizer como eu tenho que trabalhar, eu simplesmente dispenso. Porque quem tem o conhecimento técnico sou eu. Da mesma maneira, eu não vou chegar numa padaria e falar para o padeiro como ele tem que trabalhar. Eu não vou chegar numa clínica de um médico, né, de um cardiologista, por exemplo, e vou falar para ele como que ele tem que trabalhar. Não. Quem tem o conhecimento técnico é o profissional. O cliente traz a demanda, né, e eu me comprometo com resultados para o cliente, mas o meu método de trabalho é meu e eu não tenho nem sequer que explicar meu método de trabalho. Eu não tenho que fazer isso. Tá? Eu tenho meus fundamentos, eu ainda explico aquilo que é necessário para o cliente entender o serviço, mas eu não vou entrar em detalhamentos, em especificações técnicas. Não é um curso, é uma terapia, tá? Ou é uma terapia ou é uma consulta de oráculos. Não é um curso onde eu vou explicar tecnicamente, com detalhes, os processos, as técnicas que eu uso. Para isso, no próprio canal aqui já tem um curso gratuito de radiestesia radiônica e um curso de baralho cigano que está em desenvolvimento. Quem quiser assiste às aulas.
Quando a pessoa me procura para serviço, não é para isso, não é para eu ficar dando aula, é para eu fazer o serviço. Dito isso, esclareço que a consultoria radiestésica, ela é feita dentro de um prazo de até 3 semanas. Eu peço até 3 semanas para fazer todo o trabalho da consultoria radiestésica. Então vamos voltar. Oráculos de 24 a 48 horas para eu realizar o serviço. Gráfico radiônico também, dá para garantir que eu faço gráfico radiônico de 24 até 48 horas. Se eu tiver muito atarefado, eu vou precisar de uns 3 ou 4 dias para fazer, depende também. Se eu tiver muito atarefado, demora um pouco mais para eu dar a resolução do serviço. Independente disso, o serviço tem que ser pago com antecedência, tá? Por que tem que ser pago com antecedência? Eu não posso correr o risco, com a agenda apertada que eu tenho, eu não posso correr o risco de fazer um serviço, entregar o serviço para o cliente e o cliente não me pagar. E infelizmente tem cliente que faz isso, tá? Eu tenho 29 anos de trabalho na área, então eu já vivi esse tipo de situação de cliente que não paga o serviço depois que o serviço é entregue. Então o serviço tem que ser pago com antecedência, inclusive para a pessoa guardar a vaga dela na minha lista de tarefas. Ok? Mesa radiônica, dependendo de como minha agenda estiver pronta, eu consigo até fazer em um dia ou 2, mas geralmente eu vou precisar de uma semana, 10 dias para fazer a mesa radiônica. A mesa radiônica em si, quando eu vou fazer a mesa radiônica, eu demoro em torno de 40 minutos até 1 hora, mais ou menos. Dependendo da complexidade da mesa radiônica, tem mesa que dura mais de 1 hora, depende. Mas o prazo médio aí é de 40 minutos a 1 hora, prazo médio, para fazer uma mesa radiônica. Mas para eu conseguir ter tempo de sentar, me concentrar, me conectar com a egrégora espiritual, isso tem um trabalho por trás, tá, gente? Tem um trabalho espiritual importante por trás para você fazer uma mesa radiônica. Eu nem estou falando da consultoria radiestésica, eu estou falando da mesa. Para fazer a mesa tem um trabalho por trás. Então, eu posso precisar de 1 semana, 10 dias para fazer uma mesa radiônica. A consultoria radiestésica, eu levo até 3 semanas para fazer a consultoria radiestésica. De novo, isso depende de como está a minha agenda. Já aconteceu de eu conseguir fazer a consultoria radiestésica em 1 semana. 1 semana. Mas eu peço um prazo de até 3 semanas para fazer a consultoria radiestésica. Né? Na consultoria radiestésica tem inclusive o momento em que eu faço a fórmula floral, né? Uso florais de Bach, florais californianos, isso no finalzinho, na etapa final da consultoria radiestésica. De novo, tem uma playlist aqui que explica com detalhes a consultoria radiestésica. No meu site também tem textos explicando a consultoria radiestésica. Eu gosto de deixar o cliente com bastante informação, para o cliente saber com certeza, com clareza, qual as características do serviço que ele está contratando comigo.